Agora, em texto parágrafo parte A, nós vamos ver como se trabalha com textos grandes, principalmente quando se necessita trabalhar em projetos como folders, cardápios, folhetos, etc. Então, para começar, vamos selecionar aqui a ferramenta texto e vamos criar um box de texto parágrafo. Como é que a gente faz isso? A gente vai clicar uma vez, segurar, arrastar e a gente pode abrir aqui uma caixa de texto, um box, do tamanho que a gente quiser. Então vamos abrir aqui e a gente pode aqui digitar qualquer texto que a gente queira. Estou digitando aqui aleatoriamente. Mas vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz para, por exemplo, copiar um texto e colar. Então eu vou copiar um texto do meu editor de texto. Está aqui, eu vou copiar esse parágrafo aqui, Ctrl C, e vou voltar aqui para o Corel, vou apagar isso aqui, vou dar um Ctrl V, e abre essa janelinha para a gente, perguntando como que a gente quer colar esse texto. Então essa janelinha, muitas vezes vai abrir para a gente, ou em todas as vezes ela vai abrir para a gente, certo? Então ela vai perguntar para a gente que a gente está importando um texto, colando um texto, como é que a gente quer importar isso? Se a gente quer utilizar o padrão de fonte que eu estava utilizando no meu editor de texto, então a fonte, a formatação, certo? Ou se eu quero manter somente a formatação, ou se eu quero descartar ambos, né? A fonte e a formatação. Vou deixar marcada essa opção de descartar ambas essas informações, certo? E vou dar um OK aqui. Então ele colou um texto aqui com a fonte que nós estamos utilizando no Corel, que é o Arial, em tamanho 50, certo? Então, observem aqui uma coisa, que a gente pode modificar esse box. Então aqui eu posso simplesmente estreitar ele aqui, e você vê que o texto vai se ajustando ao tamanho do box, enquanto eu posso aumentar aqui também. Observe uma coisa, vou reduzir aqui agora, como é que o box ele ficou em vermelho, com a linha vermelha. Sempre que ele mostrar essa linha vermelha, é porque tem mais texto aqui que está sendo cortado. Então a gente pode simplesmente puxar aqui para baixo, por exemplo, e a gente consegue ter todo o texto agora à vista. Então a borda dele agora fica com uma borda preta, certo? Deixa eu fazer de novo. O texto está escondido, então ele está com a borda vermelha. Eu posso esticar também para a direita. E agora o texto está todo à vista e a gente está com a borda em preto. E um detalhe, se a gente quiser redimensionar esse texto, por exemplo, diminuir ele ou aumentar, a gente vai segurar a tecla Alt, que é essa opção aqui que nós temos, redimensionar box. Segurando o Alt, a gente vai reduzir, reduzir, reduzir. Eu vou soltar aqui agora. E observem que ele reduziu a letra e o box, né? Então ele fez um redimensionamento. A gente só consegue fazer esse redimensionamento se a gente segurar o Alt ao mesmo tempo que a gente faz o redimensionamento. Então eu vou aumentar aqui agora, da mesma forma, segurando o Alt. Soltei. E aqui está o texto grande novamente. Eu posso até aumentar mais. E ele aumenta a letra também, certo? Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui. E agora vamos ver as propriedades de texto para parágrafo. Eu vou utilizar a tecla de atalho aqui, que é o Ctrl T. E vai abrir uma janelinha para a gente, uma janela de encaixe. Em texto artístico, então aqui abre aquela mesma janela que a gente já conheceu na lição texto artístico. E aqui a gente tem todas as opções para se trabalhar com texto artístico. E aqui embaixo algumas opções de trabalhar com parágrafo. Mas melhor ainda, a gente pode clicar aqui ao lado, nesse símbolo, nesse ícone aqui de parágrafo mesmo. E a gente vai ter as opções específicas para se trabalhar com parágrafo, certo? E aqui nós temos opções de alinhamento horizontal. A primeira opção aqui nós temos um alinhamento, aliás, sem alinhamento, que já está marcado. Nós podemos também optar, por exemplo, pelo alinhamento à direita, à esquerda, centralizado, justificado e justificado forçado, certo?
Vou voltar aqui para o alinhamento à esquerda para a gente continuar a lição. E aqui embaixo a gente tem as opções de recuo, essas três opções aqui. A primeira aqui à esquerda em cima é o recuo esquerdo. Vou botar aqui um valor de 5 centímetros, por exemplo. E vocês veem que ele recua somente o texto principal e a primeira linha do parágrafo ele não faz o recuo. Certo? Por quê? Porque aqui nós vamos ter a opção especificamente para a primeira linha do parágrafo. Deixa eu voltar aqui para o valor 0. E a primeira linha do parágrafo é o que nós chamamos de recuo de parágrafo. Vou botar 5 centímetros, que é aquele recuo que normalmente nos editores de texto a gente faz com a tecla Tab. E aqui no Corel a gente vai setar esse valor. Muito mais prático setar esse valor, porque se eu precisar alterar esse valor para 4 centímetros, por exemplo, eu posso vir aqui e alterar de uma única vez. Deixa eu só justificar o texto aqui para mostrar para vocês o recuo do lado direito. Vou recuar aqui agora 5 centímetros. Ele fez um recuo aqui total de 5 centímetros do lado direito. Certo? Deixa eu só zerar os valores aqui agora. Vou deixar o valor de parágrafo do jeito que está. Para a gente ver agora essas opções aqui de baixo, que são espaçamento. A primeira opção é o espaçamento entre os parágrafos a partir da linha de cima. Então, o parágrafo, a linha de cima, ele vai espaçar um valor. 100% é o padrão, mas se eu botar 200%, ele vai espaçar o dobro, considerando o valor da linha. Então, a linha é 100%. Então, 200% eu vou ter o dobro da linha. Então, por exemplo, botei 200%, ele espaçou aqui o valor de uma linha, mais ou menos. Se eu botar 300, ele vai espaçar o valor de 2 linhas, certo? Então, esse é espaçamento tendo como referência a linha de cima do parágrafo. Deixa eu zerar aqui o valor. E a gente tem aqui também a opção de espaçamento, tendo como referência a linha de baixo do parágrafo. E vocês observam que eu botei o valor 0 e ele juntou tudo, né? Que na verdade o correto seria o valor de 100%. Então, retomando aqui o de baixo, eu vou botar aqui o valor de 200%, porque o padrão já é 100%. Se eu botar 100%, não vai alterar em nada. Vou botar então 200%. E a gente tem o espaçamento de uma linha, tendo como referência a linha de baixo do parágrafo. Então, terminou o parágrafo aqui, ele pula uma linha em 100%. E aqui em 100%. Certo? Deixa eu zerar aqui o valor. Zerar não, botar em 100%, que é o padrão. Agora, para vocês verem que essa opção que eu considero a mais importante, que é o espaçamento entre as linhas. Então, aqui está com o espaçamento de 100%, espaçamento padrão. Se a gente botar 200%, ele vai espaçar cada linha, uma por uma, em 200%. E olha qual é a aparência que nós temos, certo? Ele pulou de uma linha para outra. Mas vocês observem que a primeira linha do parágrafo aqui, ele não faz esse pulo, porque a gente teria que setar o valor aqui. Se eu botar aqui agora também 200%, agora sim eu tenho uma entrelinha equivalente aqui em todas as linhas. Para a gente ver por último essas opções aqui, que é a opção de espaçamento entre caracteres, que não tem nenhum mistério, entre um caractere e outro. Vou botar, por exemplo, o valor de 50%, e ele vai aumentar aqui a largura do texto. Ele tem um caractere e outro, certo? Deixa eu voltar para o 0%. E aqui a gente tem um espaçamento entre palavras, entre uma palavra e outra, e aqui o espaçamento entre idiomas, quando se trabalha com 2 idiomas no mesmo texto. Então essa é a lição de agora, da primeira parte, e na lição seguinte a gente vai ver um pouco mais dos itens que a gente não falou aqui ainda. Então a gente fica por aqui e a gente se vê na próxima lição